Bom, meninada, vamos resolver questões, porque vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente tem a essência do tema ali, do que é o que o filósofo fala, né? O que ele passa e as palavras-chave. Eu tô um pouco desenquadrado aqui, né? Eita, deixa eu ver. Aí, agora melhora. Então, com as palavras-chave, nós vamos encontrar facilmente as respostas, mesmo aquelas questões que parecem muito difíceis. Vocês vão ver que não é complicado assim quando a gente estuda de forma direcionada, não esse estudo carregado de informação teórica, mas de forma direcionada, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui as questões dos slides. Bom, primeira questão. Ubuntu é um sistema de crenças, uma epistemologia, uma ética coletiva e uma filosofia humanista e espiritual do Sul da África. É mais um fundamento ético coletivo do que qualquer outra coisa. Embora também seja considerado uma forma de filosofia e epistemologia africanas nativas, é uma forma ética de conhecer e de ser em comunidade. É muito menos um conceito abstrato do que uma expressão coletiva cotidiana de experiências vívidas, centradas em uma ética comunitária do que significa ser humano. Ubuntu é uma abreviação de um provérbio da África do Sul. Uma pessoa é uma pessoa por meio de seu relacionamento com os outros. Então vamos lá. Uma pergunta aqui. É, pergunta: a perspectiva filosófica africana apresenta no texto. Eu passei muito. Perspectiva filosófica africana apresentada no texto contrasta com as formulações éticas da tradição eurocêntrica, por quê? Então, esse texto é diferente da forma de viver tradicional europeia, por quê? Vamos lá. A. Destaca os padrões de identidade. Não é bem isso que a filosofia Ubuntu traz, né? Na verdade, é ao contrário, é uma forma coletiva de se viver. Preconiza as condições de liberdade, não é disso que se trata o assunto. Ressalta os atributos de individualidade, na verdade, ao contrário, o Ubuntu é o coletivo. Enfatiza os elementos de racionalidade. Bom, valoriza os vínculos de intersubjetividade. Bom, aí tá. A letra isso exatamente é a tradição africana. Perdão, a tradição europeia, né? A forma europeia de viver é o modo, é a maneira individual, né? Então, a, a, a característica do europeu é uma característica individual. E isso nós aprendemos estudando tanto a filosofia clássica quanto a filosofia moderna. Vê? O indivíduo é um ser pensante e é responsável por si mesmo. E essa é a característica europeia. E isso não está no texto, na filosofia Ubuntu. Então, qual é a contradição? Onde é que está a contradição? Os vínculos de intersubjetividade não são valorizados no conhecimento europeu, na tradição europeia, mas é bastante valorizada no norte da África, na filosofia Ubuntu, tá? Então essa é a contradição, por isso a questão não é uma questão que coloca um contexto assim, olha, vamos perguntar sobre os filósofos da filosofia moderna, mas com as aulas de filosofia você consegue responder tranquilamente, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Suponha-se que seja trazida de Suponha-se que seja trazida de súbito a este mundo uma pessoa dotada das mais poderosas faculdades da razão e da reflexão. É verdade que ela observaria imediatamente um acontecimento, seguindo-se a outro, mas não conseguiria descobrir nada além disso. Ela não seria, no início, capaz de aprender por meio de nenhum raciocínio a ideia de causa e efeito. Hume, né? David Hume. Veja bem, bom, já sabemos o que o texto fala, né? Vamos para a pergunta. Segundo Hume, nossa capacidade de estabelecer relações como aquelas mencionadas no texto resulta do. Você já sabe o que é a filosofia de David Hume. Esticou tanto a corda no empirismo, tanto que encontrou o ceticismo, né? Então vamos lá. Ah, então vamos lá a pergunta. Segundo Hume, nossa capacidade de estabelecer relações como aquelas mencionadas no texto resulta de quê? Vamos lá. A.
Representação construída pela assimilação dos juízos universais. Juízos universais relacionados à razão, né? Não. Hábito B. Hábito desenvolvido pela repetição. Opa! Repetição de uma operação. O que é que o David Hume fala? Que a noção de causa e efeito, que é o que está falando ali no texto, racionalmente nós temos essa ideia de causa e efeito, porque um evento acontece a partir de através um evento acontece depois do outro, depois do outro, depois do outro, e a nossa mente, a nossa razão deduz que isso é claramente uma característica de causa e efeito, de casualidade, né? E a gente estudou já que não é assim. Para o Rumi não é assim, tá bom? Então, o que é isso de causa e efeito que o texto fala? É somente um hábito desenvolvido pela repetição de uma operação, tá? Mas vamos ver as outras. C. Testemunho proveniente do relato de terceiros? Não. Por que não é a C? Porque o Rumi entende que nós temos que viver as experiências intensas. D. Intuição? Intuição não, né? O Rumi é devidamente empírico. É reminiscência advinda de vidas passadas. Não, não, né? Não na filosofia de Hume. Tá bom? Vamos lá para outra. Então, esse gabarito é o gabarito B. Veja, tá vendo? Depois que você conhece as chaves, fica fácil responder até uma questão dessa que não é tão fácil. Bom, outra questão, deixa eu ver aqui. A filosofia é como uma árvore, cujas raízes são a metafísica. O tronco, vamos lá. A filosofia é como uma árvore cujas raízes são a metafísica. O tronco é a física. E os ramos que saem do tronco são todas as outras ciências, que se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral. Entendendo por moral a mais elevada e a mais perfeita, porque pressupõe um saber integral das outras ciências, e é o último grau de sabedoria. Muito bonito, né? Essa estrutura que o Descartes entrega. Vamos lá. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo. Então, o texto, essa construção, o texto que o Descartes entrega, fala de quê? Vamos lá. A. Sustentar a unidade essencial do conhecimento. Bom, vamos ver a outra. B. Refutar o elemento fundamental das crenças. Não. Descartes não quer refutar, por exemplo, as consequências de um mau raciocínio, né? Não é bem isso que ele está falando. C. Impulsionar o pensamento especulativo? Não. Ao contrário, né? O Descartes queria ser exato, por isso o cogito ergo sum. Duvido de tudo. Recepcionar o método experimental? Método experimental. Não há nada de experimental na estrutura filosófica do Descartes. E nesse texto, sobretudo, né? Porque fala da estrutura do conhecimento como ele vê. Incentivar a suspensão dos juízos. Olha, vamos para sustentar a unidade essencial do conhecimento. Vamos ler o enunciado. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo. Pronto. Observa bem, o enunciado está falando que nós temos que olhar para o texto e ver o que é que o Descartes fala no texto sobre a construção epistemológica da filosofia. Então, incentivar a suspensão dos juízos, olha só. Isso aqui deve ter confundido muita gente que estudou muito, tá? E já falamos para você que o objetivo aqui do Odisseu é ir direto ao ponto para que você não se confunda nessas questões. E essa questão é difícil. Por que não incentivar a suspensão do juízo? Por que poderia confundir essa opção? Porque essa suspensão dos juízos faz parte da filosofia do Descartes. Lá no início de sua filosofia, ou seja, do seu pensamento, né? Suspensão dos juízos, o que é? É a gente colocar todos os conceitos que nós temos em dúvida, todas as ideias, todo o conhecimento em dúvida. Isso é o que deu como resultado o cogito ergo sum, né? É verdade, isso faz parte da filosofia cartesiana, mas não é o que o texto fala. Então, o texto fala sobre sustentar a unidade essencial do conhecimento, porque está falando sobre a construção do conhecimento, através da epistemologia, tá? Sobre a construção do conhecimento. Então, veja, uma questão não é muito fácil, mas prestando um pouco de atenção e estudando aqui pelo Odisseu, se conseguirá resolver, né?
Vamos para outra. Na primeira meditação, eu exponho as razões pelas quais nós podemos duvidar de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, pelo menos enquanto não tivermos outros fundamentos nas ciências além dos que tivemos até o presente. Na segunda meditação, o espírito reconhece, entretanto, que é absolutamente impossível que ele mesmo, o espírito, não exista. Então vamos lá. O enunciado. O instrumento intelectual empregado por Descartes para analisar os seus próprios pensamentos tem como objetivo, vamos lá, identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. Parece muito com a questão anterior, né? Mas vamos ver as outras. Observar os eventos particulares para a formação de um entendimento universal. Observar os eventos particulares. Não. O Descartes não estava ligado aos eventos, ao empirismo, tá bom? Analisar as necessidades humanas, não. Não tem nada a ver porque o Descartes não é empirista. Estabelecer uma base cognitiva para assegurar a valorização da memória. Olha só. Na filosofia cartesiana, a memória é frágil, porque tudo que está na memória ainda não foi colocado em dúvida. Então, aquela memória é frágil, tá? Então, não. É investigar totalidades estruturadas para dotá-las de significação. Olha, é o contrário. As totalidades, os conceitos, as certezas, todas devem ser colocadas sob a tutela da dúvida, até que se saia dali verdadeiramente um conhecimento, tá? Então, bom, a opção A, identificar um ponto de partida para a consolidação de um conhecimento seguro. Olha só, o Descartes, isso vai aparecer muito no Enem, como a gente está vendo. O Descartes ele queria criar um conhecimento, uma informação indubitável, uma informação incontestável, que não poderia ser derrubada de nenhuma maneira. E o modo que ele encontrou foi duvidar de tudo até chegar a uma certeza real. Duvidar de todas as coisas, tá bom? Então, a razão, o racionalismo, o cogito ergo sum, pensar e refletir sobre todas as coisas, isso garante que após essa reflexão surgirá um conhecimento verdadeiro, tá bom? Então vamos lá. Para outra questão. Eita, baixou demais aqui. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria? Vamos lá, essa leitura é que estou chegando bem mal, vou ler de novo. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria. Ou seja, não poderia olhar para a água e dizer: essa água, se eu pular nela e não souber nadar, eu me afogo, né? Nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo, ou seja, não se sabia que o fogo que ele acendia ali poderia queimar. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Pela leitura já sabemos que está falando da casualidade, né? Perdão, causalidade. Da causalidade. E já sabemos que é o Hume, David Hume, né? Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Olha, você não precisa nem olhar as opções. Aliás, se você visse que o texto fala do David Hume e viesse para o enunciado, tenho certeza que você nem precisava ler o texto. O autor, segundo o autor, David Hume, qual é a origem do conhecimento humano? Não precisa nem ver as questões, fala daí. Qual é a origem do conhecimento humano? Tenho certeza que você acertou se assistiu à aula, né? Mas vamos ler as alternativas. A. Potência inata da mente, você acha que o Rumi, empirista como era, estaria preocupado com as ideias opacas e frágeis que a mente produz? Segundo ele, né? B. A revelação da inspiração divina. Bem, isso aqui passou longe. C. O estudo das tradições filosóficas passou longe. D. A vivência dos fenômenos do mundo. Olha só. Vamos para E.
O desenvolvimento do raciocínio abstrato. Olha, essa aqui ficou fácil, né? Depois de assistir a aula, ficou muito fácil. A vivência dos fenômenos do mundo. Olha, é o que o David Hume adora. O empirismo, né? Vamos lá. Bem, fácil depois que você toma noção das coisas. Texto 1. Considero apropriado. Deixa eu ver se. Vamos fazer esse teste? Deixa eu só ler o enunciado aqui. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende o modelo. Vai ter que ler os textos, né? Texto 1. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo-perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Esse é o Descartes dizendo que reflete sobre Deus, né? Texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé, tá? Então, enunciado. Aqui também é a mesma coisa. Não posso acreditar em Deus só porque me dizem que ele existe. Eu tenho que refletir sobre ele. Os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que defende o modelo A. Centrado na razão humana, parece que é, né? Vamos ver. B. Baseado na explicação mitológica, não tem nada a ver com a filosofia moderna. C. Fundamentado na ordenação imanentista, não. É de emanação divina, não. D. Focado na legitimação contratualista, não. É, contrato social, isso é uma outra estrutura, está lá na filosofia política. É. Configurado na percepção etnocêntrica. Vê bem, etnocêntrico seria mais além de observar a individualidade, observar o coletivo dessas individualidades, né? Como cada coletivo, com cultura e características específicas, se manifesta na sociedade. Isso não é preocupação alguma da filosofia moderna, tá bom? Então, alternativa A, né? Centrado na razão humana, ainda nos ajudou colocando o Descartes ali. E a filosofia cartesiana é o quê? A razão. Pronto, então ficou também fácil. Mas essa a gente precisou ler o texto, né? Deixa eu. Não, vou fazer esse teste de novo. Não vou nem ler o texto. Deixa eu ver anunciar. Depreende-se deste excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua agenda. Pronto. Hume. Obra de Hume. Fala de quê? Vamos ver as alternativas. Convicção inata. Dimensão a priorística. Dimensão a priorística é a priori, né? Ou seja, eu tenho que ter um conhecimento anterior sem precisar da razão e da experiência. Não, né? C. Elaboração do intelecto. Ixi, o Hume todo o contrário do Descartes. D. Percepção dos sentidos. Vamos ver aí. Realidade transcendental. Então ficou fácil, né? Não precisei nem ler o texto. Eu tenho certeza que a resposta é a D. Percepção dos sentidos, porque está falando sobre Hume e sobre a estrutura do conhecimento dele. Pronto. Vamos ler o texto agora só para vocês verem. Texto. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. O que é isso? O Rumi está dizendo, qualquer coisa que esteja na mente é uma noção frágil, opaca, fria de uma experiência. Não é nada demais. Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem mostram, a um exame mais atento, ser derivados delas. O que ele está dizendo? Qualquer raciocínio, razão, ideias, concepções psicológicas, mentais, são resultados frios das experiências. Então, as experiências chegam a nós através de quê? O empirismo, através das percepções, e as percepções chegam nos sentidos, tá? Então, percepção dos sentidos, olha, fácil. Outra questão, eu não sei quantas questões eu coloquei aqui, né? Vamos ler. Nunca nos tornaremos matemáticos. Vamos fazer o teste de novo do enunciado? Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor, quem é o autor? Descartes. O autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da. Vamos ver. A.
Investigação da natureza empírica, empírico, Descartes? Não preciso responder, né? B. Retomada da tradição intelectual? C. Imposição de valores ortodoxos? O que tem a ver isso com duvidar de todas as coisas, né? Autonomia do sujeito pensante. Liberdade do agente moral. Pronto. Questão D. O que é que o Descartes falava? Razão, raciocínio, individualidade do pensador. O pensador, o indivíduo, tem que ser responsável pela aparição de suas ideias. Falamos disso. Então, tá fácil, né? Que é opção D, autonomia do sujeito pensante. Nem vou ler o texto para não fazer você perder seu tempo. Vamos lá para outra questão. Vamos ver o enunciado. A proposição eu sou, eu existo, corresponde a um dos momentos mais importantes na ruptura da filosofia no século XVII, com padrões da reflexão medieval. Ou seja, a filosofia moderna quebrou padrões do medievo. E o texto é de quem é o autor? Descartes. Caramba, já nos deu muitas informações. Garanto que a gente não vai precisar ler o texto, mas vamos ver. Então, alternativa A, estabelecer o ceticismo como opção legítima. Vamos para B. Utilizar silogismos linguísticos como prova ontológica, não. Zero. Você vê que nos filósofos que eu passei para vocês, não tinha a importância da linguística para a concepção, sei lá, da existência, do ser, da forma de ver o mundo, nada disso. C. Inaugurar a posição teórica conhecida como empirismo. Empirismo não tem nada a ver com quem? Com o Descartes. D. Estabelecer um princípio indubitável. Olha só. Estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento. Pronto. Estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento. Indubitável é incontestável. É isso. Vem várias vezes o Enem. Quantas questões já foram dessas aqui, né? Uns três, né? Várias vezes o Enem referencia o Descartes em relação à busca do conhecimento verdadeiro, da produção do conhecimento, da origem do conhecimento como ele entendia. Então, aqui está. Estabelecer um princípio incontestável para o conhecimento. Através do quê? Da dúvida. E a dúvida te permite dizer e afirmar que se você pensa, se você cogita, logo você é. Porque a única coisa real que não precisa passar pela dúvida é que você pensa, tá? Então é isso. Deixa eu ver a R só para ver por que está errado. Questionar a relação entre a filosofia e o tema da existência de Deus. Aqui mesmo hoje vocês viram nas questões o Descartes falando sobre as reflexões que ele tem sobre Deus, né? Então, opção D. E nem precisei ler o texto. Por isso que o Odisseu é muito importante, porque com as chaves fica muito fácil resolver as questões do Enem. Vamos lá. Quantas questões será que eu já fiz? Eu não sei. Texto. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor. Eu deveria ter lido o enunciado antes, né? Deixa eu ler o enunciado aqui primeiro. Hume, sabemos de quem fala, estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que. Então, olha, como é a forma que o Hume vê que os sentidos se relacionam com as impressões, com os pensamentos, perdão. A impressão, né, os sentidos, como se relaciona com o pensamento. Vamos ver. Não precisa ler o texto, sabemos como é que o Hume pensa, né? A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. Olha, os conteúdos das ideias no intelecto se originam da sensação. Parece muito o David Hume, né? Vamos ver. B. O espírito. Não. O David Hume, o que é que falamos na aula? Não acredita em alma, em espírito, em um eu, em uma existência interna, pura e unitotal. Para ele, tudo isso é apenas resultados. Nós, internamente, somos resultados dos vários sentimentos gerados pelas percepções. E por isso nós não temos uma unitotalidade constante. Tá? Isso sempre vai mudando. C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Não. Quem determina a experiência sensorial é a sua própria vivência. D.
Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Não, veja bem. Os sentimentos, apesar de ser uma ponte nessa filosofia, não é o empirismo, a experiência direta, tá? Não é o que acontece diretamente nos sentidos. Então, é uma conexão que não cabe, não encaixa na filosofia do Rumi. As ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria, mais uma vez utilizando uma artimanha para poder pegar o estudante. Sentimento não tem a ver com o sentimento, e sim com os sentidos. Muito cuidado com essas pegadinhas, tá? Armadilhas muito pesadas, porque estudante cansado, caramba, David Hume, os sentidos, percepções, sentimentos, são coisas diferentes. Então, alternativa A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação, né? É o que a gente conversou bastante sobre o Rumi. Nem precisei ler o texto, não perco tempo com isso. Vamos para outra questão aqui. Deixa eu ver o enunciado, deixa eu ver se a gente consegue resolver essa também sem o enunciado, sem o texto. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana, olha, fala de quem? Né? Tem caráter positivo por contribuir para. Então, a filosofia cartesiana do Descartes fala de quê? Fala sobre o quê, né? Contribui positivamente para quê? Vamos ver. A. Dissolução do saber científico? Ao contrário, né? Essa filosofia moderna é a base do conhecimento científico atual. B. Recuperação dos antigos juízos? Não. O que é que a gente falou? O Descartes trabalha lá no início de sua filosofia com a suspensão dos juízos. C. Exaltação do pensamento clássico? Não, né? Isso é lá no Renascimento. Surgimento do conhecimento inabalável. Opa. Fortalecimento dos preconceitos religiosos. Bom, pronto. Opção D, né? Surgimento do conhecimento inabalável. O que é o conhecimento inabalável? É o conhecimento indubitável, o conhecimento incontestável. Então é isso. É o surgimento do conhecimento inabalável. Vamos para outra questão. Não tem mais questões. Então, vocês viram que, olha, não é um bicho de sete cabeças quando você conhece as chaves, tá bom? Então, eu espero que você tenha aproveitado essa aula e depois, quando passar essa loucura do Enem, vá procurar os livros, vá estudar, vá se aprofundar, vá fazer sua biblioteca. Isso vale muito a pena, é muito importante, tá bom? Até a próxima aula, meninada.